Olá, gente. Hoje eu estou aqui para falar sobre os heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros. Bom, nós sabemos, né, que existem muitos medicamentos, vitaminas, até mesmo os componentes do nosso DNA, e eles possuem estruturas que são chamadas de heterociclos. Esses compostos eles estão entre as moléculas mais importantes da química orgânica e esse vídeo, né, eu tô fazendo para a disciplina de Princípios de Química Orgânica 2 e eu vou explicar o que são, né, os heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros, sua estrutura, influência, propriedade, etc. Bom, primeiro, o que são os heterociclos, né? É um composto cíclico, ele é um composto que possui uma cadeia fechada em forma de anel. E quando esse anel ele contém apenas átomos de carbono, a gente diz que ele é um carbociclo, como o ciclohexano, o benzeno, etc. Só que quando um ou mais átomos desse anel eles não são carbono, né? Eles são chamados de heteroátomos. E quando é a cadeia fechada, são os heterociclos. É, e assim, nem todo heterociclo ele vai ser aromático. Para que uma cadeia heterociclo, um anel, seja aromático, ele tem que obedecer a alguns critérios. Quais critérios são esses? Ele tem que ser cíclico, né, para poder ser aromático, tem que ser plano, possuir uma conjugação contínua e obedecer a regra de Huckel. A regra de Huckel, que é um sistema aromático, tem que possuir. É, tem uma formulazinha que é 4N mais 2, 4 vezes N mais 2, que, que, que todos os elementos que formam, né, o ciclo, eles têm que ser sp2 e ter um número ímpar de pares de elétron na camada π. Bom, agora falando sobre alguns exemplos de heterociclos, né? Um dos mais importantes, mais conhecidos, é a piridina, que é que sua fórmula estrutural, né, é C5H5N, e a piridina, ela é um benzeno em que um dos seus átomos de carbono ele foi substituído por um de nitrogênio. E o nitrogênio da piridina, ele participa desse sistema aromático justamente por conta que tem um elétron localizado em um orbital p. Ou seja, o par de elétrons não ligantes do nitrogênio fica fora do sistema aromático. E isso é importante porque a piridina se comporta como uma base, né? Já que, como o par de elétrons de nitrogênio não participa da aromaticidade, ela vai poder aceitar prótons. Por isso, ela é mais básica do que outros heterociclos. E outro também muito importante é a pirimidina, que ela faz, que ela compõe, né, a estrutura do nosso DNA, como a timina, a citosina, etc. Também tem a piridazina, que tem 2 nitrogênios adjacentes. Eu não falei, mas a pirimidina, ela tem 2 nitrogênios nas posições 1 e 3. E a pirazina, que tem nitrogênios em posições opostas. E assim, os heterociclos aromáticos de 6 membros, eles são extremamente importantes na natureza. Como eu falei, né? A pirimidina está presente na citosina, na timina e na uracila, que são as bases, né, para o DNA e o RNA. Também podem compor medicamentos, antibióticos, antivirais, anticancerígenos. Muitos fármacos utilizam, né, esses anéis derivados da piridina e da pirimidina, principalmente, para interagir com alvos biológicos. Então, um resumo assim geral. Os anéis
Os heterociclos aromáticos de 6 membros, eles são compostos cíclicos que contêm heteroátomos e obedecem aos critérios de aromaticidade. Que possuem heteroátomos nos anéis, são aromáticos quando seguem a regra de Huckel. A pirimidina ela é um dos mais importantes. Geralmente, não são todos, mas alguns deles, né, apresentam caráter básico e eles são assim, fundamentais na biologia molecular e também na química medicinal. Olá, gente. Hoje eu estou aqui para falar sobre os heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros. Bom, nós sabemos, né, que existem muitos medicamentos, vitaminas, até mesmo os componentes do nosso DNA, que eles possuem estruturas que são chamadas de heterociclos. Esses compostos eles estão entre as moléculas mais importantes da química orgânica e esse vídeo, né, eu estou fazendo para a disciplina de Princípios de Química Orgânica 2 e eu vou explicar o que são, né, os heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros, sua estrutura, influência, propriedade, etc. Bom, primeiro, o que são os heterociclos, né? Um composto cíclico, ele é um composto que possui uma cadeia fechada em forma de anel. E quando esse anel ele contém apenas átomos de carbono, a gente diz que ele é um carbociclo, como o ciclohexano, benzeno, etc. Só que quando um ou mais átomos desse anel eles não são carbono, né? Eles são chamados de heteroátomos. E quando é a cadeia fechada, são os heterociclos. E assim, nem todo heterociclo ele vai ser aromático. Para que uma cadeia heterociclo, um anel, seja aromático, ele tem que obedecer a alguns critérios. Quais critérios são esses? Ele tem que ser cíclico, né, para poder ser aromático, tem que ser plano, possuir uma conjugação contínua e obedecer a regra de Huckel. A regra de Huckel, que é um sistema aromático, tem que possuir. Tem uma formulazinha que é 4N mais 2, 4 vezes N mais 2, que, que, que todos os elementos que formam, né, o ciclo, eles têm que ser sp2 e ter um número ímpar de pares de elétron na camada π. Bom, agora falando sobre alguns exemplos de heterociclos, né? Um dos mais importantes, mais conhecidos, é a piridina, que sua fórmula estrutural, né, é C5H5N, e a piridina, ela é um benzeno em que um dos seus átomos de carbono ele foi substituído por um de nitrogênio. E o nitrogênio da piridina, ele participa desse sistema aromático justamente por conta que tem um elétron localizado em um orbital p. Ou seja, o par de elétrons não ligantes do nitrogênio fica fora do sistema aromático. E isso é importante porque a piridina se comporta como uma base, né? Já que, como o par de elétrons de nitrogênio não participa da aromaticidade, ela vai poder aceitar prótons. Por isso, ela é mais básica do que outros heterociclos. E outra também muito importante é a pirimidina, que ela compõe, né, a estrutura do nosso DNA, como a timina, a citosina, etc. Também tem a piridazina, que tem 2 nitrogênios adjacentes. Eu não falei, mas a pirimidina, ela tem 2 nitrogênios nas posições 1 e 3. E a pirazina, que tem nitrogênios em posições opostas.
E assim, os heterociclos aromáticos de 6 membros, eles são extremamente importantes na natureza. Como eu falei, né? A pirimidina está presente na citosina, na timina e na uracila, que são as bases, né, para o DNA e o RNA. Também podem compor medicamentos, antibióticos, antivirais, anticancerígenos. Muitos fármacos utilizam, né, esses anéis derivados da piridina e da pirimidina, principalmente, para interagir com alvos biológicos. Então, um resumo assim geral. Os anéis, os heterociclos aromáticos de 6 membros, eles são compostos cíclicos que contêm heteroátomos e obedecem aos critérios de aromaticidade. Que possuem heteroátomos nos anéis, são aromáticos quando seguem a regra de Huckel. A pirimidina ela é um dos mais importantes. Geralmente, não são todos, mas alguns deles, né, apresentam caráter básico e eles são assim, fundamentais na biologia molecular e também na química medicinal. Olá, gente. Hoje eu estou aqui para falar sobre os heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros. Bom, nós sabemos, né, que existem muitos medicamentos, vitaminas, até mesmo os componentes do nosso DNA, e eles possuem estruturas que são chamadas de heterociclos. Esses compostos eles estão entre as moléculas mais importantes da química orgânica, e esse vídeo, né, eu estou fazendo para a disciplina de Princípios de Química Orgânica 2 e eu vou explicar o que são, né, os heterociclos aromáticos de anéis de 6 membros, sua estrutura, influência, propriedade, etc. Bom, primeiro, o que são os heterociclos, né? Um composto cíclico, ele é um composto que possui uma cadeia fechada em forma de anel. E quando esse anel ele contém apenas átomos de carbono, a gente diz que ele é um carbociclo, como o ciclohexano, o benzeno, etc. Só que quando um ou mais átomos desse anel eles não são carbono, né? Eles são chamados de heteroátomos. E quando é a cadeia fechada, são os heterociclos. É, e assim, nem todo heterociclo ele vai ser aromático. Para que uma cadeia heterociclo, um anel, seja aromático, ele tem que obedecer a alguns critérios. Quais critérios são esses? Ele tem que ser cíclico, né, para poder ser aromático, tem que ser plano, possuir uma conjugação contínua e obedecer a regra de Huckel. A regra de Huckel, que é um sistema aromático, tem que possuir. Tem uma formulazinha que é 4N mais 2, 4 vezes N mais 2, que, que, que todos os elementos que formam, né, o ciclo, eles têm que ser sp2 e ter um número ímpar de pares de elétron na camada π. Bom, agora falando sobre alguns exemplos de heterociclos, né? Um dos mais importantes, mais conhecidos, é a piridina, que sua fórmula estrutural, né, é C5H5N, e a piridina, ela é um benzeno em que um dos seus átomos de carbono ele foi substituído por um de nitrogênio. E o nitrogênio da piridina, ele participa desse sistema aromático justamente por conta que tem um elétron localizado em um orbital p. Ou seja, o par de elétrons não ligantes do nitrogênio fica fora do sistema aromático. E isso é importante porque a piridina se comporta como uma base, né? Já que, como o par de elétrons de nitrogênio não participa da aromaticidade, ela vai poder aceitar prótons. Por isso, ela é mais básica do que outros heterociclos.
E outra também muito importante é a pirimidina, que ela faz, que ela compõe, né, a estrutura do nosso DNA, como a timina, a citosina, etc. É, também tem a piridazina, que tem dois nitrogênios adjacentes. Eu não falei, mas a pirimidina, ela tem dois nitrogênios nas posições um e 3. E a pirazina, que tem nitrogênios em posições opostas. E assim, os heterociclos aromáticos de 6 membros, eles são extremamente importantes na natureza. Como eu falei, né? A pirimidina está presente na citosina, na timina e na uracila, que são as bases, né, para o DNA e o RNA. Também podem compor medicamentos, antibióticos, antivirais, anticancerígenos. Muitos fármacos utilizam, né, esses anéis derivados da piridina e da pirimidina, principalmente, para interagir com alvos biológicos. Então, um resumo assim geral. Os anéis, os heterociclos aromáticos de 6 membros, eles são compostos cíclicos que contêm heteroátomos e obedecem aos critérios de aromaticidade. Que possuem heteroátomos nos anéis, são aromáticos quando seguem a regra de Huckel. A pirimidina ela é um dos mais importantes. Geralmente, não são todos, mas alguns deles, né, apresentam caráter básico e eles são assim, fundamentais na biologia molecular e também na química medicinal.